Graça e paz, povo de Deus. Nós somos o SEOM, Centro Estratégico de Orações para a Cura e Missões. Estamos na semana de oração para a cura, para o fortalecimento da sua fé. Palavras de segunda a sexta-feira, com imposição de mãos na sexta-feira. A palavra que Deus nos entregou para esse ano, no projeto Jesus na Rua, é amor e compromisso. Com a palavra, Apóstolo Adilson Bonfim. Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua. Estamos aqui nessa pegada de fé, de esperança, de alegria, de paz, de prosperidade e de alegria. Para que nós possamos ser mais que vencedores, é preciso que alguém tenha vencido por nós. Para que nós possamos ser aqueles que somos contados com Jesus Cristo, é preciso que alguém pregue. Assim como Isaías falou no capítulo 1, versículo do livro de Isaías, capítulo 1, versículos de 7 e 8. Quem irá pregar por nós? Como ouvirão aqueles que se não tem quem vá pregar? Meus queridos, nós estamos aqui exatamente para fazer a diferença. Fazer a diferença, nós estamos na semana de oração para a cura. São 5 dias, né? Hoje é quinta-feira e nós estamos nessa pegada de fé, de esperança e, acima de tudo, de oportunidade para que você seja curado, para que você seja sarado, sarada, para que você seja restaurado, para que você seja de acordo como a palavra de Deus diz. Nós temos, meus queridos, entendido que Deus fala através da Bíblia, e quando nós lemos a Bíblia é Jesus Cristo falando, e nós temos como tocar em Jesus Cristo hoje. O dia é hoje, o momento é agora. Esta é a oportunidade que você tem para que você seja acrescido, acrescentado, curado, restaurado e ressarcido em Cristo Jesus. Nós estamos nessa pegada de fé, meus queridos. Segunda-feira nós falamos sobre Isaías 53. Terça-feira nós falamos sobre nós falamos nesta palavra de cura, e nós estamos na quarta-feira tivemos uma outra palavra de restauração e de cura, de acréscimo na sua vida. Eu quero que você faça a leitura dos livros que nós passamos para você ler. Nós fizemos um compêndio de escrituras para que você declare. E na sexta-feira nós vamos fazer a leitura de todos os textos, sem meditar neles, só leitura de todos os textos, e vamos meditar no texto de sexta-feira e fazermos a imposição de mãos. Meus queridos, eu sou ministro de cura, formado pelo Rema Brasil, e fiz a formatura em Campina Grande, na Paraíba, e sou também ministro do Rema Brasil. E fiz uma formação de 2 anos, e a pós-graduação dessa formação foi a de ministro de cura. E nós precisamos entender, meus queridos, que a cura ela é simples. Não pense você que a cura é uma situação complexa, que precisa fazer muita coisa. Não precisa. Você precisa continuar fazendo.
Essa é a diferença. E agora nós estamos neste início e eu vou mandar um alô muito especial para o nosso querido pastor Romalino Cabral, para minha mãezinha Antônia. E estão enfermos eles dois. E para o Nilcélio, lá no Ceará, ele também está enfermo, está vivendo uma situação adversa na vida dele. E nós estamos fazendo essa leitura para que você tenha oportunidade, para que você tenha a direção de Deus na sua vida no dia que se chama hoje, no que se refere à oportunidade de cura, de restauração, de ressarcimento. Meus queridos, nós falamos muito de ressarcimento porque a doença, ela tira muita coisa de você e de mim. E nós precisamos relembrar de um momento simples, de uma situação simples. Que situação simples é essa, apóstolo? É que eu e você podemos ser curados pela palavra de Deus. Inclusive, nós estamos terminando um livro, né, sobre cura, e nós vamos colocar ali naquele livro todos esses versículos que nós estamos falando e muito mais. São muitos versículos. Para que você, ao declarar a palavra, você saiba o que você está declarando e por que você está declarando. Amém, Márcia? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua Internacional e a palavra que Deus nos enviou para este ano é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: haverá dias bons, haverá dias ruins, mas haverá Deus em todos eles. Amém? Amém. Olha só, meus queridos, muitas vezes nós estamos enfermos, nós estamos enfermados. E esse é um dia ruim. E no outro dia nós somos restaurados e curados, e esse é o dia bom. Nós não sabemos, eu não sei o que você está passando nesse exato momento. Eu não sei o que você tem vivido na sua intimidade. Eu não sei, mas eu conheço um que sabe o que você está vivendo e se importa. Porque não adianta quem não pode fazer nada se importar com alguma coisa. Aquele que pode, sim, quando ele se importa, ele faz a diferença. Nós, humanamente falando, meus queridos, temos a oportunidade de fazer as coisas, mas Deus é quem tem a palavra final. É Ele quem nos dá a oportunidade. É Ele quem faz com que nós sejamos restaurados. É Ele quem nos dá a cura. Amém, Márcia? Amém. Queridos irmãos, essa é a nossa semana de oração para a cura. A palavra de hoje está no livro de Mateus, capítulo 8, versículos do 5 a 10 e o versículo 13, com a palavra o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de cura para as nossas vidas nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém, glória a Deus. Pai, eu quero me colocar, Pai, na tua dispensação, para que o Senhor use, Pai, a boca do teu filho, assim como o Senhor aprouver. Dá-me, Senhor, no abrir da minha boca, a palavra de sabedoria, palavra de entendimento e a palavra de cura para a vida dos meus irmãos que estão espalhados ao redor do mundo.
Eu quero fazer uma menção honrosa aqui do pastor Bernardino, lá de Luanda, Angola. Ele é a pessoa que toma de conta da rádio lá em Luanda. E, meu querido irmão, quando o senhor ouvir esse áudio, eu quero que o senhor tenha a certeza que estamos juntos. Não estamos conseguindo fazer aquilo que é necessário fazer hoje, no dia que se chama hoje, mas estamos fazendo exatamente aquilo que é necessário para alcançarmos aquele objetivo. A situação da conta bancária, nós estamos com um pouquinho de dificuldade, meu querido, porque não tem uma pessoa que faça aqui aquela oportunidade. Mas acredito que nós estaremos fazendo isso o mais rápido que for possível. E eu quero falar com vocês que estão vivendo um momento de adversidade, de falta de oportunidade. Venha para Cristo. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele nos dá infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a saber, o Espírito Santo da verdade. Ele é quem nos dá. Ele é quem nos restaura. Ele é quem nos dirige. Ele é quem nos dá oportunidade. Amém, Márcia? Amém. A palavra de hoje está no livro de Mateus, capítulo 8, versículos do 5 ao 10 e o versículo 13. Entrando Jesus em Cafarnaum, amém? Amém. Olha só, meus queridos, mais uma vez Jesus Cristo fazendo milagres em Cafarnaum. Tem uma palavra, meus queridos, que diz assim, Jesus Cristo falando, se em Cafarnaum se em Tiro e Sidom tivesse sido feitos os milagres que foram feitos em Cafarnaum, Tiro e Sidom seria salvo. Você, Cafarnaum, subirá aos céus? Não, você descerá ao inferno. Por quê? Porque aquelas pessoas, meus queridos, não acreditaram em Jesus Cristo. Eles não compreenderam quem era Jesus Cristo e o que ele estava fazendo. É necessário, meus queridos, que nós não façamos como os moradores de Cafarnaum. É necessário que a gente faça diferente deles. Para que nós possamos receber a cura, é necessário que nós tenhamos fé. E a Bíblia diz assim, a fé é o firme fundamento, é o firme alicerce, é o firme... é a firme posição daquilo que se espera, mas que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário, meus queridos, que nós tenhamos esse entendimento. Essa cidade de Cafarnaum, ela viveu cenas maravilhosas. Cafar, cidade. Naum. Nós temos um livro de Naum, né, que é o homem que vivia na cidade de Naum. Ele deu nome àquela cidade. Cafar é a cidade e Naum, né, o nome. Então é cidade de Naum. Amém, Márcia? Amém. Dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. Amém? Amém. Meus queridos, nós vamos ver uma situação emblemática aqui, extremamente difícil naquela época e até nos dias de hoje. Primeiro que nós não temos mais escravos. E segundo que os patrões não se importam mais com as pessoas. Aí é um problema.
Aquele centurião, ele é um comandante de 100 soldados. Ele é um comandante de 100 soldados. Então, nós temos ali um homem importante, uma patente alta do exército romano. E ele chegou para Jesus Cristo e disse, ele abordou Jesus Cristo na entrada de Cafarnaum. Cafarnaum, meus queridos, é um importante centro, né, ali. E as coisas aconteciam em torno dela ou perto, dentro, naquelas imediações. E Jesus Cristo passando ali, esse centurião chega e aborda Jesus Cristo. Amém, Márcia? Amém. Versículo 6. E disse, Senhor, meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. Amém? Amém. Olha só o que esse homem veio dizer a Jesus Cristo. Meu servo está em casa paralítico e em terrível sofrimento. Isso significa que aquele homem se importava com esse servo. Agora, mais do que isso, significa que ele tinha fé. Nós vamos entender por quê. Amém, Márcia? Amém. Versículo 7. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Amém? Amém. Olha a disponibilidade de Jesus Cristo. Seu servo está doente, em terrível sofrimento, está paralítico, está acamado, ele está desse jeito lá. Então eu irei curá-lo. Eu vou curá-lo. Hoje, meus queridos, Jesus Cristo diz a você que está ouvindo, eu irei curá-lo. Esse servo do centurião não tem nome. Coloque o seu nome. Senhor, eu estou com a vista turva, Senhor. Não consigo enxergar. E ele vai dizer para você, Adilson, eu irei curá-lo. Eu digo, amém. Meus queridos, é preciso que a gente aceite a palavra de cura. É necessário que a gente concorde com a cura. Por quê? Porque se você não concordar com a cura, ela não acontece. É simples. Quando você diz sim, amém, significa sim. Eu concordo, eu quero, eu aceito. Lembre-se de uma coisa muito simples, meus queridos. A cura, a restauração, ela vem, quando é espiritual, ela vem do maior para o menor. Não é o contrário. Então, quando eu estou para receber a cura, eu me coloco na posição de receber, como aquele que recebe. Aquele que recebe não é maior, meu querido. Ele sempre é menor. Maior é o que doa, é o que dá. Amém, Márcia? Amém. Versículo 8. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Amém? Amém. Glória a Deus. Um dia eu cheguei numa igreja e um homem se levantou e disse, o senhor pode me explicar um versículo da Bíblia? Eu disse, se eu souber, eu lhe explico. Ele disse, por que o centurião disse que não era digno de receber Jesus debaixo do telhado dele? Aí eu disse, por um motivo simples. O judeu, perante a Deus, ele é uma pessoa da elite cristã. Lá eles não são cristãos, né? Eles são
fariseu ou saduceu, né? Que são adoradores do templo ou adoradores da sinagoga. Mas estas pessoas, o judeu, ele não recebe ou ele não vai na casa de um publicano. Do publicano ele não vai na casa do romano, do grego. Ele não visita essas casas. Por isso que Saulo de Tarso, quando foi para Damasco, ele foi para a casa de um homem chamado Judá, né? Porque o judeu ele não pode entrar na casa de um grego ou romano. E nesse instante, este homem, ele diz: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Aí vem a parte mais fantástica da fé desse homem. Amém, Márcia? Amém. Mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Amém? Amém. Olha só o tamanho da fé desse homem. Eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Mas dize apenas uma palavra. Uma mera palavra. Uma simples palavra. O que é que significa isso, meu querido, minha querida irmã? Significa que Jesus Cristo está e ele fala essa palavra, essa simples palavra. E ele diz assim: dize apenas uma palavra e o meu criado será curado, será restaurado. Meus queridos, qual é a palavra que você está esperando para ouvir de Deus para ser curado? Nós falamos palavras de segunda-feira até o dia de hoje. Hoje já é quinta-feira. Nós estamos falando todo dia as palavras de vida eterna, as palavras de cura, as palavras de oportunidade, as palavras de direção, as palavras de conforto, as palavras de consolo, as palavras que restauram, que salvam, que curam e libertam você, muitas vezes de você mesmo. Então, meus queridos, aquele centurião, aquele homem comandante de muitos homens, ele tem a oportunidade de dizer da fé dele para Jesus Cristo. Amém, Márcia? Amém. Versículo 9. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Amém? Amém. Olha só. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. O que é isso? Debaixo de autoridade. Ele quis se igualar a Jesus Cristo? Não. Quis não. Ele disse que ele é um homem sujeito à autoridade. Ele diz para as pessoas fazerem as coisas e eles fazem. Agora, como é que vamos entender isso aqui em Jesus Cristo, essa situação deste homem, deste centurião, falando essas coisas para Jesus Cristo? Eu também sou homem debaixo de autoridade. Digo a este: vai e ele vai. Digo àquele: faze isto e ele faz. O que é que significa isso, meus queridos irmãos? Significa que quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o justo, ele nos dá infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a saber, o Espírito Santo. O Espírito Santo da verdade. Meus queridos, nós temos que entender uma coisa muito simples. Olha o que esse homem vai dizer aqui. Amém, Márcia? Amém.
com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. Digo a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Amém? Amém. Olha só, este homem, ele disse que ele tem homens ao seu serviço. E ele diz a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e ao servo faz isto, ele faz. O que é que significa isso, meu querido? Significa que aquele homem é um homem sujeito à autoridade. Por quê? Porque o comandante de 100 é o comandante, mas o comandante de 1000 comanda 10 comandantes de 100. O comandante de 5000, ele comanda sobre 5 comandantes de 10. E ele comanda sobre 50. O que é que isso significa, meus queridos? Na prática, significa que quando nós obedecemos a Deus, nós estamos juntos com Ele. Quando nós dirigimos a palavra que Deus manda que a gente fale, nós estamos juntos com Ele. Quando nós obedecemos, veja bem, não há um momento na Bíblia em que diga-se que há honra sem obediência. Obedeça a essa palavra que nós estamos trazendo, que nós estamos pregando. Para quê? Vá na Bíblia, busque na Bíblia, para que você possa obedecer a Jesus Cristo e ser por Ele curado, ser restaurado. Nós precisamos, meus queridos, de restauração, de alegria, de paz, de prosperidade, de longanimidade, de domínio próprio. Nós precisamos de tudo isso, mas nós precisamos antes obedecer a Deus. E quando nós obedecemos, meus queridos, a obediência dá lucro. A obediência nos restaura, a obediência nos cura, a obediência nos liberta, a obediência nos dá direção, a obediência nos dá conforto, a obediência nos dá consolo. Tudo isso são frutos da obediência. E ainda tem mais um detalhe, ela nos dá segurança. Muitas vezes, meus queridos, nós nos sentimos inseguros. Por vezes, nós queremos fazer as coisas na força do braço. Por vezes, nós queremos se levantar contra o autor e consumador da nossa fé. Nós ficamos com raiva, nós ficamos chateados. E, por vezes, nós temos a oportunidade de fazer as coisas. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de fazer as coisas para que eu e você possamos receber de Deus a direção, o conforto e o consolo. Amém, Márcia? Amém. Versículo 10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam. Amém? Amém. Jesus Cristo, ao ouvir isso, disse aos que o seguiam. Falou com eles. E o que ele disse foi que não vi tamanha fé em nenhum lugar. Nem mesmo em Israel eu vi fé desse tamanho. Certa feita eu estava em um lugar e uma pessoa disse: é porque ele é militar e os militares são desse jeito. Sim. E por que é que os militares não são curados? Porque se são todos desse jeito, então ele tinha que ser curado. A pessoa olhou para mim e disse: é verdade. Pois é. Aquele homem tinha uma fé forte, uma fé que ele trazia à existência o que não é, como se já fosse através da palavra, do que ele dizia. Amém, Márcia? Amém. Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Amém? Amém. Jesus Cristo referindo-se à fé daquele homem. Digo-lhes a verdade,
Não encontrei em Israel, nem mesmo em Israel, tamanha fé. Isso significa que aquele homem tinha uma fé extraordinária, meus queridos. Porque as pessoas queriam que Jesus Cristo fosse impor as mãos. Mas este homem não pediu que Jesus Cristo fosse impor as mãos sobre o servo dele. Lembra em Israel nós tivemos um homem de fé que disse: Jesus Cristo, vai lá, que a minha filha está morrendo. Chegaram o povo e disseram: tua filha morreu. Jesus Cristo foi e impôs as mãos. Por quê? Pela fé daquele homem. Amém, Márcia? Amém. Versículo 13. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Amém? Amém. Meus queridos, nós geramos fé no seu coração até agora para que você possa declarar esta palavra. Declara essa palavra para que Jesus Cristo diga para você o versículo 13. O versículo 13, meus queridos, é a chave de tudo. Tudo que nós fizemos até agora foi para chegar no versículo 13 e Jesus Cristo diz uma palavra simples: vá, e como você crê, lhe será feito. Então, meus queridos, nós estamos trazendo a semana de oração para a cura, a semana de fortalecimento da sua fé. Hoje é o dia que Deus fez para mim e para você, para a nossa cura, para que nós possamos receber dele esta oportunidade. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, para que os meus irmãos, nossos irmãos, sejam restaurados na sua fé, na sua oportunidade de fé. Amém? Amém. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Amém? Amém. Isso é instantâneo, meus queridos. É dessa forma? Não. Não é sempre assim. A fé daquele homem era tão grande que aquele servo dele foi curado na mesma hora. Agora, existe fé que são num processo. Onde é que está escrito isso, apóstolo? Quando aqueles 10 leprosos encontraram Jesus na entrada de Cafarnaum, olha Cafarnaum de novo, eles foram e no caminho eles foram curados enquanto eles caminhavam o caminho. E só um voltou para lhe agradecer. E esse um que voltou era estrangeiro. Então, meus queridos, é preciso que a gente compreenda que você tem a oportunidade hoje de ser curado e restaurado em Cristo Jesus. Amém, Márcia? Amém. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Amém? Amém. Esse é o momento, meus queridos, que nós estamos fazendo essa live de cura, de oração para a cura. E nós vamos ter, uma vez a cada mês, essa live de oração para a cura.
Mas é sempre no começo do mês, como nós estamos agora no começo do mês.